A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos, como igreja organizada, autônoma, há 66 anos. Nosso compromisso maior é adorarmos a Deus e estudarmos a Palavra de Deus. Você é convidado para estar conosco. Claro que além disso nós ajudamos com ações sociais, claro que além disso nós evangelizamos, claro que além disso nós ajudamos uns aos outros, claro que além disso nós também ajudamos as pessoas a saírem de situações difíceis. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Atravessa a rua Correia Pinto, na esquina do Seja, você entra à esquerda, ali a pé, senão você tem que dar a volta e você verá a nossa igreja. Você é convidado para estar conosco aos domingos, às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Como eu disse, esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages e é um prazer entrar na sua vida nesse momento. Talvez você esteja na sua casa vendo pela TV, talvez você esteja num consultório médico, talvez você possa estar no hospital ou em algum outro lugar vendo esse programa. Nosso principal objetivo aqui é estudar a Palavra de Deus para que você possa conhecer a Deus, possa conhecer a sua vontade e possa conhecer como Ele nos vê. E hoje eu queria estudar com vocês, ou meditar com vocês, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 5 ao 41, que diz assim para nós: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra e precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento. O Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor faça com que nós possamos estar prontos para ouvir a Tua Palavra, Pai. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração com Teu Santo Espírito e usa esse Teu servo para falar com as pessoas que estão ouvindo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você já pensou para que servem as dificuldades. Eu não vou nem falar porque na pergunta por quê. Porque o porquê a gente quer uma explicação. Mas eu quero que você pense no objetivo das dificuldades e para que elas servem.
Porque muitas vezes a gente passa pelas dificuldades, passa pelos problemas, passa pelas angústias, passa por aquele momento onde nós não temos calma ou paz, e nós nem paramos para pensar qual o objetivo disso. Esse é um dos milagres que Jesus fez, que tinha um objetivo. E eu quero estudar esse milagre que Jesus Cristo fez com você. Nós vivemos numa cidade que está no alto da serra. O nosso maior rio aqui da cidade é o Rio Caveiras, e lá na divisa com o Rio Grande é o Rio Pelotas. Eles têm no máximo aí 50, 60, 100 metros de largura. É fácil a gente atravessar através de uma ponte. Esse milagre que Jesus Cristo fez é um relato dele atravessando um dos mares que existiam ali. Existia o mar de Quinerete e o mar da Galileia. Jesus Cristo vivia perto do mar da Galileia. Ele foi chamado de o Galileu, ele viveu em Cafarnaum. E o mar da Galileia tinha uma peculiaridade muito especial. Ele, na realidade, é um lago formado pelas águas do Rio Jordão. E de uma extremidade à outra do mar da Galileia, chega a ter 10 quilômetros de largura. É um mar. Era alguma coisa gigantesca para eles. Se você pensar, Israel é banhada por uma parte do mar Mediterrâneo. E eles ficaram se perguntando como atravessar isso. Nós não temos o hábito de atravessar de canoa os nossos rios. Apesar que há balsas aqui na nossa região. Eu sei que é uma balsa para atravessar de Correia Pinto para a Palmeira, há um caminho que você faz através da balsa. São as opções que nós temos, os meios de transporte que nós usamos. Mas Jesus Cristo quis atravessar de um lado ao outro da margem do rio, do Mar da Galileia. E ao atravessar esse Mar da Galileia, 10 quilômetros, não era alguma coisa que você faz em pouco tempo. Atravessar o Mar da Galileia levava tempo. Nós vemos aqui que era noite, Jesus foi dormir, porque ele era verdadeiramente Deus, mas também era verdadeiramente homem. Ele sentia as nossas necessidades que nós temos. Na cruz do Calvário ele falou, tenho sede, demonstrando a sua necessidade, demonstrando que tinha as necessidades fisiológicas que nós temos. Há vários relatos ele comendo, outra necessidade fisiológica que nós temos. Jesus Cristo foi dormir. E ao atravessar esse mar que levava tempo, provavelmente de 6 a 7 horas para atravessar, e lembrando que não havia barco a motor, era só barco a vela ou a remo, Jesus Cristo foi dormir e vários barcos o seguiam. Ao chegar perto do meio do lago, perto do Mar da Galileia, começou uma grande tempestade. Eu, alguns anos atrás, eu tive a alegria de pescar no Rio Paraná, perto da cidade de Panorama. Não sei se você já foi ao Rio Paraná, se você já pôde contemplar esse rio. Ele é um rio que de uma extremidade à outra tem no mínimo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de distância. E ali naquela região de Panorama, chegava a ter de uma margem a outra 3 quilômetros de distância. Você olhava e não via a outra margem. E um amigo meu falou assim, atravessar a nado de uma margem para outra nunca, porque eu vou morrer se eu tentar fazer isso. Jesus Cristo estava atravessando esses 10 quilômetros de uma margem até outra. Mas de repente, o barco que ele estava começou a perceber e a sentir que um grande temporal estava se formando. Eu não tenho muito medo de temporal,
Mas há pessoas que ao ouvirem o primeiro trovão já tremem, já se escondem, têm verdadeira fobia de um temporal. Talvez você seja assim. Os discípulos, além de ouvirem os trovões, além de verem os relâmpagos, perceberam que o vento estava muito grande, que o vento estava terrível. E eles pensaram consigo mesmo e falaram: nós vamos afundar, nós vamos ser destruídos, nossa vida acabará. E foram acordar a Jesus. Acordando a Jesus, Jesus chegou até eles e falou, chegou, se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e tudo cessou. E eles voltaram e falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que consegue dominar sobre toda a criação? Eles tiveram tanto medo que ao acordarem a Jesus falaram assim: mestre, não te importa que morramos? Eles tinham a certeza de que eles iriam morrer. Mas Jesus Cristo, com uma palavra, falando: acalma-te, emudece, fez o vento cessar e a partir daí houve grande bonança. Mas ao verem o poder de Jesus Cristo, esses homens olharam e falaram assim: quem é esse homem? Porque eles conheciam Jesus que ensinava, conheciam o Jesus que curava as pessoas e fazia milagres. Ele já tinha curado o homem da mão ressequida, do homem que a mão não se movimentava. Ele já havia curado um homem que sofria de lepra. Ele já tinha expulsado demônios. Ele já tinha curado um coxo. Ele já tinha curado a sogra de Pedro. Mas esses homens ainda não tinham visto tanto poder para dominar até a natureza. A partir dessa experiência que eles tiveram, dessa tribulação, desse sofrimento, dessa angústia, eles conheceram melhor quem era Jesus. A partir daqui eles começaram a ver e perceber que Jesus Cristo não tinha só poder para curar as pessoas. Que Jesus Cristo não tinha poder só para expulsar demônios. Que Jesus Cristo não tinha poder só para perdoar pecados, mas que Jesus Cristo tinha tanto poder até para dominar aquilo que nós não conseguimos nunca dominar. Nós conseguimos fazer um abrigo para o temporal. Nossas casas existem por causa disso. Nós levantamos a parede. Antes de levantar a parede, fazemos um bom alicerce, levantamos a nossa parede, rebocamos a nossa parede. Antes de rebocar, colocamos o nosso telhado, fazemos um telhado bom, reforçado, preparado, rebocamos tudo, colocamos piso, colocamos porta, deixamos tudo pronto para que durante uma chuva, durante um tempo frio, durante um temporal, eu e você tenhamos onde nos esconder. Jesus Cristo aqui, ele não fez um abrigo, mas ele acalmou o mar. Ele acabou o temporal. Ele fez com que aquilo que era tão duro na vida das pessoas, na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que o seguiam, acabasse. É interessante pensar em qual é o objetivo dos problemas na nossa vida. Porque muitas vezes a gente começa a questionar por que as coisas acontecem. E eu comecei esse programa falando sobre isso. Quando a gente deveria questionar para quê? Qual é o objetivo disso?
Primeiro objetivo que os problemas acontecem na nossa vida é para que a gente tire a confiança que colocamos em nós mesmos e depositemos em Jesus, em Deus. Porque há coisas que para nós são impossíveis, mas para Deus não é. Para os seus discípulos, eles pensaram que iriam morrer. Na cabeça deles, a morte se aproximava. Na cabeça deles, tudo seria destruído. Na cabeça deles, não havia mais esperança. Mas Jesus Cristo mostrou que ele tinha poder até para transformar o que era impossível para nós. Quando a gente passa por problemas, nós devemos entender que Deus está dando uma oportunidade para mim e para você, para que nós cresçamos, para que nós possamos ver a nossa vida de uma outra perspectiva, para que a gente possa perceber que nós não comandamos tudo, mas que Ele comanda e que nós podemos confiar nele. Eles fizeram isso de uma maneira estabonada. Mestre, não te importa que morramos? De um jeito que, quando a gente vai falar com Deus, Ele aceita isso. Mas que aos olhos das outras pessoas fala assim, mas você está conversando com Deus? Mas eles colocaram sua confiança em Deus. Quando eu e você passamos por problemas, o primeiro objetivo do problema é para que a gente pare de confiar em nós mesmos e confiemos em Deus. O segundo objetivo está aqui. Aqueles homens não conheciam a Jesus Cristo na sua totalidade. Eles estavam começando a se relacionar com Jesus. E é interessante isso. Porque a gente, sempre que conhece uma pessoa, a gente fala assim, e começa a conhecer uma pessoa, nós vamos aos poucos. Talvez você tenha ouvido aquele ditado popular que para conhecer uma pessoa, nós vamos comer um saco de sal junto com ela. É devagar. E não pense que o ditado popular fala no saco de sal de 1 quilo lá que a gente compra hoje em dia. O saco de sal era de 60 quilos, que demorava aí 10 anos para ser gasto, 20 anos para ser gasto. Os discípulos estavam conhecendo a Jesus. Eles não sabiam ainda direito quem ele era. Eles sabiam que ele transformava a vida de pessoas, espiritualmente, fisicamente. A partir daqui, eles começaram a ver que Jesus Cristo era aquele que tinha poder para dominar a criação. E daí eles se lembraram e começaram a perceber depois que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo e toda a criação que foi feita baseada na sua palavra. Ele foi o executor da vontade de Deus Pai. Então ele tem poder para isso. Os nossos problemas pelos quais nós passamos, nós começamos a entender e perceber quem é Deus na nossa vida. Mas não de uma maneira teórica, mas de uma maneira experimental, de uma maneira sapiensal, de uma maneira que a gente pode saborear isso, de uma maneira que a gente pode perceber de maneira clara quem é Deus. Por exemplo, se você passou por um momento difícil de desemprego, você pode ter a certeza de que naqueles momentos talvez você não tenha tido abundância na sua casa. Mas sempre um arroz com feijão tinha na sua casa, e isso foi Deus que providenciou. Talvez você passou pelo luto na sua casa. Passou por um momento de separação, por morte física, ou alguém que abandonou você. E esse é um dos momentos mais duros na nossa vida.
Mas você com certeza teve amigos e familiares ao seu lado que estiveram junto com você e te fortaleceram, te animaram, deram palavras de ânimo para você e que a partir daí você conseguiu perceber e ver que você não estava sozinho. A palavra de Deus diz que Deus cuida de nós. A palavra de Deus diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi, o mesmo que escreveu o Salmo 23, no Salmo 27, ele fala assim: ainda que a minha mãe e o meu pai me abandone, o Senhor não me abandonará e será o meu auxílio para todo sempre. Deus é o Deus que está presente na nossa vida e os problemas nos mostram justamente isso. Deus manda alguns problemas na nossa vida ou deixa que aconteçam para que a gente perceba que Ele está cuidando de nós. Para sabermos quem Ele é agora, mas não de maneira teórica, mas de maneira verdadeira. Não de uma maneira que os outros falam, mas a gente conhecendo por nós mesmos. Jesus Cristo curou um cego de nascença e perguntaram para ele, perguntaram para esse cego de nascença depois, o interrogaram e insistiram com ele. E falaram para ele assim, quem fez isso? Daí ele falava assim, quem ele era eu não sei, mas eu sei o que ele fez na minha vida. Ele experimentou o poder de Jesus na sua vida. Mas o problema faz com que a gente também tenha perseverança. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá na sua carta aos Romanos, dizendo que a tribulação traz perseverança e confiança. A gente aprende a confiar em Jesus, porque se lembra do que Ele fez no passado. Quando você passar por problemas agora na sua vida, não veja como um momento somente de angústia, mas veja como um momento de você conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Confie em Jesus. Perceba que Ele está cuidando de você e haja com perseverança. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que após lermos esse texto e pensarmos nesse texto, que a gente reclame menos dos problemas e das angústias que nós temos no mundo, Pai. Pelos problemas e angústias que nós passamos, porque eles são enviados por Ti, foram dados pelo Senhor, Pai Santo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos Te conhecer melhor, Pai. Que o Senhor abençoe as pessoas que estão ouvindo agora esse problema, que estão passando por problemas. Que elas entendam que essas dificuldades que elas estão passando, por mais doloridas que sejam, mesmo que seja um momento de luto, que o Senhor está com ela, Pai. Que o Senhor mande pessoas para ajudá-las. Que o Senhor mande pessoas para consolá-las, Pai. E aqueles que estão passando por outras dificuldades, que o Senhor solucione esse problema para a Tua honra e Tua glória, Pai. Abençoa-nos, Pai, nessa semana. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages e também para continuar na programação da Nova Era TV. Deus te abençoe e até mais. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,